Olá pessoal, esse é um depoimento bem breve que eu vou fazer. Eu quero falar, não preparei nada, eu quero falar bem espontaneamente e vai acompanhar todos os vídeos. Na verdade, é para que a pessoa que esteja vendo os vídeos tenha em mente que não partiu de mim, né, o desejo de estudar esse assunto, de largar tudo que eu faço, né, e de fazer só isso, né, e de falar para o mundo isso. Na verdade, não. Foi um chamado de Deus. Mas o que eu quero destacar é que durante todo o processo, durante 7 anos, né, Deus me dava os textos, né, todos eles, eu estudei todos eles. Quando eu esgotava o estudo, que não tinha mais como entender, eu tinha pego todos os textos que ele me deu, cobria todo o assunto, né, de cada assunto, eu estou falando especificamente de cada assunto, né, ele cobria todo o assunto e eu não conseguia, então ele me revelava aquilo que eu não conseguia. Tá? Aí que ele me revelava, senão ele só me dava os textos. E eu ia, quando chegava num beco sem saída de novo, ele me revelava aquilo. Então, assim, foi um processo longo de 7 anos para que eu compreendesse tudo que eu compreendi da escatologia, mas isso não estava em mim. Não vem de mim, a capacidade não é minha, eu não teria como descobrir isso sozinho, porque é extremamente complexo, né? São 2.000 anos de, digamos, de distorções em cima do texto que não tem como um ser humano sozinho descobrir, né? Então o mérito é de Deus, né? A Ele cabe todo o mérito, toda a glória, toda a honra, né? Todo louvor, né? A mim só o cobri de vergonha, porque eu, como eu sou homem, sou pecador, né? Sou falho, né? Então não vou conseguir passar tudo que eu gostaria de passar, mas vou me esforçar para fazer o máximo, tá? Mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. É aquilo que Deus passou para mim, não vem de mim, tá bom? Um abraço então, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos no canal Oráculos de Deus. Meu nome é Carlos e esse vídeo é um vídeo especial porque ele é um vídeo complementar ao vídeo que eu já fiz ali, que é a primeira parte, depois vai sair a segunda parte. Então, é complementar a essa primeira parte, porque alguns lugares geográficos, né, que eu mencionei, são lugares nas terras bíblicas, né? Então eu vou passar rapidamente com vocês para que vocês tenham uma ideia e algumas coisas fiquem bem fixadas, né? E fiquem mais fácil de entender, né? E comprovar aquilo que eu falei para vocês, tá? Então eu vou começar aqui, por exemplo, com o que eu falei sobre Monte Carmelo. O Monte Carmelo é um exemplo, né? Um clássico de lugar fértil. E vocês vão entender por quê só vendo. Vai ser muito interessante. Só o fato de poder ver vai ser muito interessante, tá? Então, eu vou levar vocês aqui até o Carmelo. Na verdade, eu estou com o Google Pro, o Google Earth Pro. Ele não é tão bom, não tem o 3D, mas ele divide bem as regiões geográficas, então a gente perde por uma coisa, mas ganha por outra, né? Tá, então vocês estão vendo na tela aí o mapa, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, nós aqui estamos perto da cidade de Haifa, né? Então, estão vendo essa cadeia de montanhas aqui, esse complexo de montanhas. Tem uma parte aqui porque já tem lugares habitados, tem cidades lá dentro, lógico. Mas você veja que a parte das montanhas são bem verdes, né? E naturalmente, né? E não é só nas montanhas aqui, eu vou mostrar em volta também. Então vocês têm aqui, olha, veja que vegetação densa, chega a ser um verde oliva, mas tem várias cidades. Então quando menciona que as cidades foram destruídas, são as cidades que estão em volta do Monte Carmelo, ou das montanhas do Carmelo, né? É uma região também, né? Não só um monte, né? Eu vou botar meu óculos aqui que ajuda um pouco. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco em volta também, tá? Aqui a gente está no Carmelo. Existe o lugar é turístico, né? Mas tem universidades e tem cidades. Tem um parque, né? Do Monte Carmelo, tá? Porque é esse complexo grande aí. Ó, aqui está o mar. É quase à beira do mar, né? Então tem mesmo aqui perto do mar, olha aqui, ó, o lugar de plantação. Em volta do Carmelo tem muitos lugares de plantação, olha aí. Tudo plantado, tá? São terras muito férteis, olha aqui, ó. Tudo plantado, tudo em volta das montanhas do Carmelo.
Entende? Então é por isso que fala que aqui é uma região fértil, extremamente fértil, plantação em volta do Carmelo, né? E numa dessas montanhas aqui foi que aconteceu aquela questão com Elias e os sacerdotes de Baal, né? Que ele matou lá os sacerdotes de Baal. Então ficou famosíssimo, né, o local. E então seria isso. Eu queria que vocês vissem que o topo do Carmelo, ou seja, o alto do Carmelo, como diz a Bíblia, né, ele é verde, verde oliva, tá? Então, se esse verde oliva desaparecer e secar tudo, é porque complicou tudo mesmo. Talvez fogo, uma bomba atômica, qualquer coisa que fez com que isso aqui devastasse, porque é um dos lugares mais férteis, certo? E é um verde denso, então é só alguma coisa desse porte para poder mudar esse quadro aqui do Carmelo. Ó, o Monte Carmelo National Park. Ó, National Park, o Parque Nacional do Monte Carmelo, tá? Então é esse complexo todo aqui. E tem muita coisa aqui dentro. Tem as cidades em volta, plantações dentro do Carmelo. E a cidade de Haifa mesmo faz parte aqui do complexo, né? A cidade de Haifa, a maior cidade mais ao norte, né? Depois só tem cidades menores até acabar a divisa com o Líbano, tá bom? Então eu só queria que vocês vissem isso aí, da questão da fertilidade, a fertilidade do Carmelo, tá? Ela é famosa, então aqui em volta tudo, né, tem várias áreas plantadas porque ela é extremamente fértil, tá? Então basicamente seria isso aqui. Pessoal, eu entrei no outro aqui, no outro Google, para Google Earth, para poder mostrar para vocês em 3D a região ali fértil, né, que fica no Carmelo, no Monte Carmelo. Então aqui a gente consegue visualizar melhor, tá? Vou pegar essa região aqui e vou fazer o 3D. Vamos lá. Ó, agora vai fazer o 3D. Ó. Olha, ela é bem alta. Bem alta. Aqui a parte fértil, né? Em volta toda tem parte fértil. Essas regiões aqui, acho que aqui e aqui são as mais altas, né? Aparentemente. Uma delas aí deve ter acontecido a questão. A Universidade de Haifa aqui em cima. Aqui deve ter acontecido a questão do Elias com os sacerdotes de Baal, né? Veja que daqui você tem a visão do mar, né? É muito interessante. E as terras férteis em volta. Então essa região aqui, que naturalmente é fértil, ela é verde, muito verde, densa, né? É que a Bíblia fala que se isso aqui seria assim, né? Se isso aqui ficar branco, né? Ou seja, secar, aí fica complicado. Realmente teve um problema aqui, não secou porque teve seca. O secou aqui é porque talvez foi atingido por uma devastação, talvez até uma arma nuclear, alguma coisa que devastou, né? Enfim, é isso aí. Eu só queria mostrar aqui em 3D, porque fica mais legalzinho pra gente ver, tá? Vamos voltar lá então. Agora vamos para alguns lugares que eu citei, que são regiões bíblicas, né? E que aparecem na Bíblia e não necessariamente Israel. Aquilo que aparece nas profecias. Lógico que tem N citações, podia botar todos os 10 reinos, né? Um por um citado na Bíblia, mas daria muito trabalho, seria quase um outro vídeo. Então aqui é só um vídeo de apoio, né? Não é o caso. Então eu citei Damasco para vocês. Tá? Então vamos pegar Damasco aqui, ó. Vejam, aqui a gente está nessa faixa aqui, a gente está com Israel aqui, tá? A Cisjordânia, que eu não vou explicar para vocês hoje, né? Os crimes de Golã são regiões, é importante entender a complexidade de tudo isso, mas vai ficar muito comprido. Então só para a gente entender, aqui, ó, Israel vem até aqui e Síria vem até aqui, mas essa região alta, os sírios podiam ficar aqui em cima e alvejar qualquer lugar no território de Israel, porque é um território pequeno, e eles tinham uma visão privilegiada.
Além do mais, as fontes das águas que enchem o mar de Tiberíades, que depois vai fornecer água para o Rio Jordão, é o que fornece água para Israel. Então eles estavam bloqueando isso. Israel na guerra tomou e não devolve, porque é estratégico para eles, é sobrevivência, senão não tem como. Tá? Então, aqui em Damasco é perto aqui das colinas de Golã. Damasco fica bem no começo da Síria. A Síria vai lá e faz esse bico aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é o rio Eufrates. O rio Eufrates é citado 2 vezes nas profecias em Apocalipse, tá? Em conexão ali, né? Na sétima praga, na sétima trombeta. Então, é extremamente importante. Eles vão atravessar, o ataque que vem do norte vai atravessar o rio. Entende? O rio vai secar para que eles atravessem, tem mais essa. É uma coisa interessantíssima. Então, a Síria é fundamental aqui, né? Esse pedaço aqui, e Damasco, né? É uma cidade que ficava perto de Israel. No tempo de Davi conquistou Damasco, eles ficaram como se fosse de Israel, mas eram tributários, eles pagavam tributo, né? E depois, no tempo de Salomão, eles se independeram. Em um dado momento, conseguiram se independer. Então, Damasco tem uma longa história com Israel também, tá? Só para a gente localizar no mapa aqui. Aqui é o Mediterrâneo, né? Aqui é a Turquia. A Turquia está aqui, as 7 igrejas ficam aqui, na Ásia. A Turquia, onde Paulo pregou muito aqui, né? O Irã fica aqui, a Síria, o Iraque, a Jordânia, aqui a Arábia Saudita, o Egito e a Líbia, que a gente vai ver hoje, tá? E aqui está Israel, né? O Líbano e a faixa de Gaza, que eu vou mostrar para vocês. Aliás, vou mostrar agora. Vamos para a faixa de Gaza. Ó, tá vendo essa questão aqui, que parece uma asa de borboleta em vermelho? A metade da borboleta, né? Essa região aqui é a Cisjordânia, que é reclamada pelos palestinos, tá? Isso aqui vinha reto aqui, de forma que eles não tinham acesso a Jerusalém. Mas em 67, né, teve a Guerra dos 6 Dias, porque eles foram atacados, né? Quer dizer, nessa vez foi a única vez que eles atacaram antes, porque eles estavam prontos para atacar. E eles conseguiram em 6 dias debelar tudo. Eram vários países envolvidos contra eles. E venceram. Então eles deixaram essa abertura, pode ver que faz uma volta aqui, o vermelho, vai lá em Jerusalém e volta de novo. Tá? Para eles poderem entrar em Jerusalém. Hoje eles têm o controle militar aqui da Cisjordânia todo, né? Só não de Gaza, porque eles saíram de lá, não queriam mais se incomodar, não tinha como. Ficando lá era ruim, saindo era ruim, não tem solução, né? Então, nessa faixa de Gaza aqui, é onde fica a cidade de Gaza, né? Tem algumas cidades que são cidades que eram as 5 cidades, eu acho que eu mencionei para vocês, as 5 cidades dos filisteus, né? De filisteu sai Palestina, a mesma palavra, da palavra filisteu sai Palestina, dependendo da língua que você pronuncia. Então aqui, ó, essa é a faixa de Gaza, e a cidade de Gaza fica nesse canto aqui, né? Então a faixa hoje é chamada toda faixa de Gaza, tá? Aqui, ó, Ascalão, né? Que seria Asquelon, da Bíblia, Asdote, essas 2 cidades são cidades filisteias. Então você vê que tem Gaza, Ascalão e Asdote, uma perto da outra, que eram as 3 cidades de Gaza. Tinha Gate e depois tinha... Agora esqueci o nome. Enfim, tinha mais uma. São 5 grandes cidades, cidades-estados, né? Entende? Tinha uma certa independência, né? Então, aqui seria a faixa de Gaza. Então, se a gente fala Palestina, a gente tem que considerar, teoricamente, essa faixa de Gaza e essa parte que está em volta do vermelho aqui, ó, dentro do vermelho, tá? Seria a Cisjordânia. O Jordão passa aqui, para cá é Jordânia. Então, Cisjordânia é a Jordânia que ficava antes do Rio Jordão, né? Depois do Jordão fica a Jordânia de fato. Mas os jordânios queriam dar para os palestinos. Enfim, lógico, estavam se aproveitando depois de uma guerra. Aí Israel tomou o controle ali e pronto. E por enquanto está isso aí. Tá? Vamos ver então, quando a Bíblia fala dos caldeus. Os caldeus são os babilônicos. E eles aonde fica isso? Na Mesopotâmia. Tá? A Mesopotâmia, ela tem um pedacinho aqui, ó, você veja que esse bico aqui, ele está dentro da Mesopotâmia. Depois, passando o rio, né? Se você atravessar o rio Eufrates, você cai na Mesopotâmia, porque Meso é no meio, Potamos é mar ou rio. Então é no meio dos 2 rios, de Tigre e Eufrates. Então o Tigre está aqui, ó.
O Tigre passa lá, no meio é a Mesopotâmia, tá? Começa aqui no Golfo Pérsico, né? Começa no Golfo Pérsico e se divide o rio Tigre para um lado e o Eufrates para o outro. Na verdade, a nascente é aqui em cima, na Turquia. E a Bíblia fala que do Éden saíam 4 rios. 2 deles estão aqui, que é o rio Tigre e o Eufrates, né? Tá? Então, a Mesopotâmia seria aqui, né? Aonde hoje é o Iraque, a maior parte da Mesopotâmia. Então, nós vamos ver aqui que dentro do Iraque nós temos as duas coisas que aparecem, os caldeus e Nínive. Os caldeus, a capital era a Babilônia, tá? E Nínive era dos assírios, que ficavam dentro da Babilônia, quer dizer, dentro da Mesopotâmia também, tá? E teve outros povos ali, né? Como o Império grego, por exemplo, o Império Seleucida também ele tinha a capital dele na Síria, né? E a primeira capital que ele fez mesmo foi em Babilônia, né? Aí existia a Babilônia, ele ficou existindo até durante muito tempo. Então, passou, ela deve ter sido destruída ali pelo 6º século da nossa era, então passou a era cristã, tinha Babilônia, sempre teve Babilônia lá, a cidade de Babilônia, né? E eu vou mostrar para vocês, então, a Babilônia primeiro, depois a Assíria, tá? Porque eu falei primeiro os caldeus, vamos lá, os caldeus, então, nós vamos encontrá-los aqui, nessa região aqui, até que é perto de Bagdá, né? Não é muito longe de Bagdá, tá? Bagdá está aqui, ó. Aqui está Bagdá, certo? E nós vamos ver, nós vamos encontrar a Babilônia por aqui. Aqui, ó. Aqui. Eu vou me localizando pelo olho aqui, né? Então aqui, ó, aqui vocês têm a cidade de Babilônia, a propriamente dita, a cidade em si. Porque tinha muitas outras coisas fora da cidade, né? Tá? Então essa aqui, a região, aqui está o portão de Star, ou Ishtar, é maravilhoso, né? Aquele portão bonito, todo azul, cheio de coisa. Então, essa cidade aqui, meio quadrada, meio, sei lá o quê, losango, né? Ela é Babilônia, tá? Tem até hoje lá toda a estrutura. Mas a gente tem que ver ela maior, ela é maior, o sistema dela todo, o complexo, né, que eles tinham, eles plantavam, eles tinham tudo lá dentro. É aqui, ó, se você vê, tem água, aqui passa o rio, certo? Aqui passa o rio. Mas tem água aqui, ó, a água aqui faz essa volta aqui, é um complexo de canais, aqui aparece só esse grande. Então, esse tinha entrada da água e se distribuía em canais, né? E é por lá que Ciro entrou, daí o exército de Ciro, né? Porque ele estava em cima, desviando a água, e a parte do exército estava lá esperando quando baixasse a água para entrar. E os portões que tinham dentro da água estavam abertos. Então deu tudo certo, né? Tá? Então esse aqui é o complexo todo, né? Que ficava nesse quadradão aqui, e a cidade ali menorzinha aqui, que tinha uma proteção extra, né? Se a pessoa passasse aquela parte, ela teria que passar outra muralha aqui, né? Tá bom? Então aqui seria a Babilônia. Agora vamos para Nínive, né? A Nínive, ela fica hoje na cidade de Mossul. Então vou mostrar para vocês aqui, a cidade de Mossul, onde ficou o Estado Islâmico lá, detonou, eles calculam, detonou 66 regiões arqueológicas, né, importantes, 66. Não tem como, né? Então aqui está Mossul, ó. Agora mexeu no... Não sei como que ele fez isso aqui, que ele rodou. Ah, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo consertar aqui. Isso, melhorou um pouco. Tá, então vamos lá. Mossul. Aqui, nesse complexo grande aqui, nós temos essa parte pequena aqui, que eu não sei se era toda a cidade ou era uma parte da cidade, enfim, porque é um sítio grande, lógico. Aqui, vocês vão ver aqui, ó Nínive Hill. Então, aqui deve ser um monte, né, alguma coisa. Eu estou sem 3D aqui, porque daí tem que entrar no outro. Para entrar, eu vou ficar sem 3D mesmo hoje. Outro dia eu mostro para vocês em 3D. O Nínive fica aqui um monte. Aqui tem o palácio do Senaqueribe, tá? E aqui a livraria de Assurbanipal. A livraria de Assurbanipal nada mais é do que
milhares de tabletes, né, com escrita cuneiforme. É uma coisa fantástica. Porque tem muito, descobriram um mundo, um universo ali, muita coisa escrita em cuneiforme, né? Então, depois que se desvendou bem o cuneiforme, ficou maravilhoso. É muito documento, tem muito documento. É bem interessante, tá? Então, aqui é Nínive, tá? As três coisas principais aqui, a livraria de Subanipo, o Palácio de Senaqueribe e esse monte aqui que define, eu acho que a topografia da região aqui. O rio passava aqui, mas tinha um sistema de compotas que eles enchiam a volta e inundavam tudo, mas só a parte que queria. Eles usaram isso contra eles, né? E aí juntou tanta água que a água empurrou as portas, derrubou tudo, e daí o povo se apavorou e eles acabaram com Nínive, né? Na época, tá bom? Então isso aqui é Nínive. Vamos para Tebas agora. Tebas no Egito. Tebas foi capital do Egito, né? Então é uma cidade importante. A Tebas, ela recebeu o nome dos gregos. Os gregos deram o nome de Tebas porque ela era parecida com a cidade de Tebas na Grécia. Então ficou Tebas. Mas a Tebas foi capital do Egito, né? De 1550 antes de Cristo até 1070. Portanto, como o êxodo foi em 1500, 1480 ali, né? Pegou o êxodo. Quando houve a saída de Israel do Egito, com Moisés, a capital do Egito era Tebas. Nós vamos ver agora aonde ficava. Também Deus cita na profecia que ela era muito protegida por água. Lógico, ela estava perto, né? Mas ali não aparece muito o sistema hoje de proteção. Algumas aparecem, essa não aparece muito. Tá? Então veja, se você para localizar Tebas, você tem aqui o delta do Nilo, tá? O Nilo está descendo para cá, para o Mediterrâneo. Então para cima é Alto Nilo e Baixo Nilo, ou seja, Alto Egito e Baixo Egito, né? O Egito hoje fica no Baixo Egito. Então, se você olhar, tem essa curva aqui, ó. Essa curva é bem protuberante. Nessa curva, na parte de baixo aqui dela, nós vamos achar Tebas. Na verdade, hoje ela é chamada de Luxor. Luxor, ou Luxor, né? Esse nome foi dado pelos árabes, que é a cidade das 1000 portas, uma coisa assim, eu não lembro bem. Mas é Luxor, tá? Então veja, aqui é Tebas, na verdade, os árabes mudaram o nome. Só isso. Então tem lá o templo de Karnak, né? Tem muita coisa aqui que é daquele tempo, né? Tem acho que Ramsés I, qual que tem aqui? Templo de Ramsés II. Templo de Ramsés II, que ficava a entrada aqui, ó. Tá? Daí tem aqui o Templo de Karnak, que é famosíssimo. Aqui um outro templo, tinha um complexo, se você olhar, tem um quadradão aqui, ó. Certo? Esse quadrado todo devia ser o complexo principal. A entrada por aqui, ó. Você tem lá quando chegava por barco e tal, tinha entrada. Então, eu não sei como que era o sistema era complexo e era muito mais bem guarnecido do que Nínive, né? Tinha mais água. Ficava aqui nós estamos no Nilo, eles estão na beira do Nilo. E o Nilo é gigantesco, né? Tem partes dele que tem 800 metros, né, de largura. Lógico que não dá para comparar com o Rio Amazonas, mas é grande o Nilo. Então, eles tinham um sistema de defesa maravilhoso. E mesmo assim caíram, lógico. E quando é vontade de Deus, vai cair, não tem jeito. Tá? Então aqui é Tebas, que hoje é chamado de Luxor. Luxor. Não sei, o X dá para pronunciar Xor ou Shor, né? Tanto faz. Tá? Fica na beira do Nilo aqui. Karnak aqui, ó. Luxor. Tá? Vamos voltar então. Agora nós vamos para a Líbia. É do lado aqui, os vizinhos da Líbia. Do Egito, o vizinho do Egito é a Líbia, né? Para a parte ocidental. Aqui está a Líbia, tá? A Líbia hoje é um país que está em conflito e está em disputa, porque tem dois grupos lá dentro, que a metade é controlada por um grupo e a outra metade por outro. Na verdade, quem controla a capital controla uma parte menor do território, Trípoli. Está aqui, ó. Trípoli é a capital. Tá? Mas o que acontece aqui na Líbia? Quando ela cita a Líbia, às vezes a Bíblia fala Put e às vezes fala Líbia. E às vezes fala Put e Líbia. Como assim? Então é simples entender isso aqui,
É bem interessante. Quem fundou aqui esses países, de modo geral, foram os descendentes de Cã, tá? Os cananeus também. Então, ele tinha 4 filhos que se dividiram e fizeram os filhos dos filhos e foram fazendo essa confusão toda. Então, Misraim, ele fundou o Egito. Mas às vezes na Bíblia você vai achar Misraim, porque você olha na tradução aparece Egito, mas se você olhar na tradução hebraica, no hebraico ou então na grega, às vezes aparece Misraim, tá? Que é para Israel, em hebraico, Misraim é Egito, tá? É chamado Misraim, né? O irmão de Misraim, que era Put, era um dos irmãos, Put fundou nessa região aqui onde fica a Líbia, ele fundou um lugar que ele chamou deu o nome dele, Put. Então eram os putenses, né? Os descendentes de Put. Tá, beleza. Só que daí o Misraim teve vários filhos. E um filho deles, né, que é Leabim. Esse Leabim foi para a região ali da Líbia, porque tinha espaço ainda, e ele fundou uma comunidade lá, um lugar lá, e aquilo foi crescendo, né? E acabou que ele recebeu, o nome dele foi mudando para Líbia. Leabim ficou Líbia. Hoje é pronunciado assim, né? No Ocidente, não sei bem como eles pronunciam lá. Mas a Líbia, então, é por causa da comunidade que foi fundada por Leabim, virou um povo lá dentro da Líbia. Então nós tínhamos os Puts, os putenses, desenho de Put, e da Líbia. Os dois são do mesmo território, evidentemente são aliados, então a Bíblia às vezes cita Put, está falando da Líbia, às vezes cita Líbia, está falando da Líbia, né? Lógico, entende? E às vezes cita os dois, por dizer que os dois eram aliados, né? Eram dois grupos, de uma certa forma, depois se misturou, ficou uma coisa só. Hoje é uma coisa só, é um país só, a Líbia. Tá? Então, se a gente pode falar Put ou Líbia, dá na mesma. O pessoal faz muita confusão, mas quem esclareceu isso aqui, por exemplo, foi a história dos hebreus de Flávio Joséfos. Então, Flávio Joséfos explica, veja que ele viveu ali depois de Cristo, ainda até o ano 100, ele foi contemporâneo de todos os apóstolos ali. Ele tinha acesso aos livros dos gregos, ele trabalhou, ele era um escritor, um historiador profissional em Roma. Então tinha acesso ao que ele queria de livros, né? Ele era bancado pelo Vespasiano e depois pelo Tito. Ele estava junto com o Tito na destruição de 70 em Jerusalém. Então veja, ele diz que aconteceu isso, é por isso que você vai achar, que encaixa certinho. Na Bíblia você vai achar às vezes Put, às vezes Líbia, às vezes Put e Líbia, porque os dois estão lá. E hoje, se você for representar o país, é a Líbia, né? Que inclui o Put. Tá certo? Eu acho que seria isso hoje, né? Porque tem 500 coisas, mas a gente não vou citar todos os países aqui, só para a gente relembrar. O que a gente podia fazer aqui? Para relembrar os países, então a gente tem aqui a Turquia. Opa, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Encosto aqui, ele dá problema. Então aqui a gente tem a Turquia, né? Aqui o Irã, tá? Essa parte aqui é o Irã, tá pequenininho aqui. A Turquia, o Irã, o Iraque, a Síria, o Líbano, a Palestina, esses dois lugares que eu mostrei para vocês, a Jordânia, a Arábia Saudita aqui, o Egito aqui e a Líbia aqui. Esses são os 10 países, né? Os 10 reis, os 10 dedos dos pés da estátua, os 10 chifres que tem um animal terrível e espantoso, e esse território pertenceu a Roma, é da onde saem esses países quando se independeram, depois que o Império Otomano caiu, né? E ficou só com a Turquia. Pronto, é basicamente isso, já foi uma revisãozinha pequena, mas a gente continua mais depois, quando tiver outras coisas da geografia. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, encerramos por aqui, porque esse vídeo é só para o apoio para a parte 1, tá bom? Um abraço, então, até daqui a pouco. Tchau.